Mas que tipo de percepções que uma pessoa pode sentir a partir do momento que ela está vivendo esse processo de autoconhecimento? Então, a frase que eu mais escuto que as pessoas me falam quando a gente está nesse processo, elas falam o seguinte: eu nunca senti isso antes. Eu nunca senti isso que eu senti aqui agora antes. É a primeira vez que eu estou sentindo, né? E esse sinal, essa frase é um sinal para mim que ela teve uma experiência dentro dela que ela nunca tinha tido antes, entende? Então, a pessoa, na verdade, cada um denomina de um jeito, porque é uma experiência que eu pessoal, também, né, não consigo, eu não tenho esse alcance, é só a pessoa que tem esse alcance, entende? Só que o que acontece, Júlia? Muita gente hoje em dia está confundindo experiência interior, que é essa de você entrar em contato com um preenchimento interno, às vezes uma sensação de unificação, quando você entra em contato com uma parte tua que você nunca tinha tocado antes, digamos assim. As pessoas confundem isso com, por exemplo, hoje as pessoas estão muito voltadas para a parte sensorial do corpo, de prazeres do corpo, entende? E é uma coisa completamente diferente. Então as pessoas estão confundindo muito, elas estão tendo sensações físicas, elas estão tendo experiências com os órgãos sensoriais, né, experiências inclusive sexuais, né, de prazeres, de satisfação, de desejo, de coisas no corpo, e achando que são experiências profundas, espirituais, e são campos totalmente diferentes. A gente tem visto bastante disso mesmo na internet, né? Sim, sim. E isso às vezes causa desgaste, inclusive no corpo, desgaste de energia vital, né? E não é essa a intenção que eu tenho com o trabalho que eu faço. E não é para essa direção que vai. É para esse outro lado de você ter experiência interior de uma maneira que você se conecte com partes suas de uma maneira mais profunda, e assim você comece a se sentir mais inteiro. É uma unificação. O objetivo é você unificando partes suas que poderia passar inabitada a vida toda. Eu achei bem importante você falar, porque a gente tem muitos movimentos realmente hoje em dia acontecendo, e eu vejo, não sei se faz sentido, né? Veja o que você acha. Mas muitas pessoas que não têm uma formação, né, para lidar com esses aspectos, tanto conscientes quanto inconscientes, acessando lugares inconscientes das pessoas por técnicas, que existem várias técnicas. Por vulnerabilidades das pessoas. Colocando as pessoas de uma forma extremamente vulnerável, acessando lugares vulneráveis, mas assim, fazendo trabalhos que você não sabe até que ponto a pessoa tem ferramentas para lidar com aquilo, né? Que você pode gerar daqui a pouco em vez de fazer um bem para a pessoa, você colocar a pessoa numa coisa horrível, né? Chega a ser até perigoso, dependendo o que você se dispõe a fazer, né? Porque você precisa de uma pessoa... Primeiro, precisa progredir de forma apropriada, né? E eu já fazer uma correlação aqui com a gente, porque mesmo o exercício, a gente progride... Você tem que dar aquilo que a pessoa tolera lidar, né? Então, o quanto aquela estrutura, aquele corpo consegue lidar com esse estímulo do exercício. Porque se eu passo daquilo, a gente começa a acessar lugares da dor, né? Da lesão. E daí, fazendo já um paralelo, né? Eu acho que, me confirme depois, mas parece que tem tudo a ver com esse lugar da progressão porque um profissional que está te acompanhando, ele começou a te conhecer depois de um processo, né? Ele sabe o quanto você dá conta de lidar com aquilo, né? E muitas vezes nesses lugares que as pessoas... Tem várias experiências que as pessoas se dispõem a fazer, né? Eles derrubam tudo em cima da pessoa, né? Deixa você vulnerável, chorando, escreveu uma carta para sua mãe antigamente, você começou a chorar, você foi para um lugar distante da cidade, ficou sem comer, sem beber, tá num lugar super vulnerável, e daí você vai e às vezes descarrega coisas que a pessoa não consegue processar, não tem tolerância para aquilo ainda, né? Exatamente, Júlia, isso aí que você está falando é muito importante, tá? Porque precisa ter cuidado. Tem pessoas, eu já vi pessoas terem surtos psicóticos por mexer em coisas que não estavam preparadas. E hoje está acontecendo realmente muito disso.
pela vaidade do profissional, inclusive, de querer mexer nas pessoas, de querer ter um poder em cima ou ter esse alcance em cima das pessoas, de curar, de fazer as pessoas superar os traumas. Mas, e o critério para saber se a pessoa está preparada a enfrentar, ou o tempo da pessoa de enfrentar isso, entende? Porque isso pode causar traumas tão sérios quanto que a pessoa às vezes veio tratar, ou até mais. Entende? Eu já tive casos de pacientes que falam, eu vou fazer tal sessão de tal coisa lá. Beleza, vamos ver o que vai dar e tudo mais. Que bom que você tá vindo aqui comigo pra gente conversar sobre isso depois. Isso, e daí dá um trabalhão depois, alinhar a pessoa de novo. Já tive vários, já perdi as contas de casos de pessoas que entraram em crise, entendeu? Porque tem que ter critério, e precisa de um preparo bem grande de conhecimento para você conseguir entender se a pessoa está preparada para mexer naquilo, ou o momento que ou fortalecer a pessoa para ela mexer naquilo, entendeu? Não é o meu achar como profissional, eu sou um profissional, eu sou um terapeuta, um psicólogo, qualquer pessoa, enfim, qualquer profissional dessa área, é porque eu quero mexer nisso em você, é vaidade. O corpo responde a todos os nossos estados emocionais. Então precisa ter critério. As pessoas precisam, gente, sejam criteriosos na hora de escolher um profissional para acompanhar vocês, seja no processo terapêutico, seja em qualquer coisa que vocês vão fazer na sua vida, seja numa atividade física. Tem que ter critério hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo está querendo pegar o mínimo de conhecimento e já fazer daquilo, tá uma bagunça. Se posicionar de forma como autoridade, né? Exatamente. Hoje a pessoa tem 500 mil seguidores é porque ela é um bom profissional, e não necessariamente, né? Então, hoje nós estamos numa época que a pessoa que procura um serviço, ela precisa ter critério, vai precisar se informar mais para também saber escolher o profissional. Porque hoje em dia já não dá para escolher mais qualquer um. Porque, veja, só olhar os jornais, em várias áreas a gente está vendo atrocidades e aberrações acontecendo. Tanto na parte da medicina, quanto na parte de saúde mental, né?